Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, capítulo 8 da Lei do Progresso. Essa é uma continuidade, é a segunda vez desse tema, do capítulo 8 da Lei do Progresso, e a gente então hoje continua com o tema Marcha do Progresso a partir da pergunta número 782. A pergunta número 782 diz assim: não há homens que de boa fé obstam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? E a resposta: assemelham-se a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. E aqui está na questão do julgamento pessoal. Quer dizer, quando alguém, mesmo de boa vontade, e a gente sabe que de boa vontade, como diz o ditado, o inferno está cheio. Então, às vezes a pessoa, mesmo de boa vontade, achando que está fazendo alguma coisa em prol do progresso, em prol da evolução, pode estar errando redondamente na avaliação e estar fazendo alguma coisa que não necessariamente esteja levando ao progresso. E aí, como funciona essa questão? Essa questão, para o progresso geral, funciona simplesmente como um impedimento, um baixo impacto, vamos dizer assim, porque no final das contas a grande lei do progresso leva tudo e vai levar de roldão toda a modificação do sistema, de tudo, do mundo inteiro, de todas as coisas, no sentido da evolução. Quando a gente, e é natural que a gente tenha escolhas e que faça escolhas erradas, equivocadas, porque afinal de contas somos seres imperfeitos, estamos em aprendizado, então fazer escolhas erradas não há nenhum problema, porque no final das contas faz parte do crescimento, faz parte da evolução. E como a gente já comentou aqui inúmeras vezes, cada escolha errada feita, cada escolha que não é a melhor escolha, deveria ser a melhor escolha a ser feita, acaba trazendo para a gente um aprendizado no reconhecimento das consequências. E aí então na próxima oportunidade a gente age de maneira diferente. Então, não há nenhum problema, né? E nem se espera que a gente sempre faça por ter, não é só por ter boa vontade, que é uma garantia de que a gente vai fazer escolhas bem feitas, que a gente vai acertar o tempo inteiro e sempre na direção do progresso. Pergunta número 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinitivamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera depois de terem agido violentamente. Então aqui está naquelas condições onde, como a gente disse, a marcha do progresso é uma marcha, assim, não se para. O progresso é uma lei natural e divina e natural. Então o que acontece muitas vezes, isso com bastante frequência na civilização, à medida que um povo acha e começa na busca do progresso, que é natural, começa a implicar em certas coisas que não apresentam um progresso moral, não apresentam um progresso de fato, mas muito mais às vezes no progresso do conforto, mas que não está adequado, não está alinhado com a evolução que se espera espiritualmente, acontecem alguns desastres. Esses desastres podem ser desastres naturais,
como por exemplo um terremoto, um tsunami, alguma coisa que aconteça, que é normal da natureza, porque o planeta é um organismo vivo, está em constante mudança o tempo todo, então essas mudanças podem acontecer naturalmente, como podem acontecer também por influência ou por consequência das atitudes do homem. Está aí a mudança climática e todos os estragos que isso está causando para a vida no planeta, causado pelo homem por más escolhas feitas no passado, escolhas que a gente vem fazendo ainda. Quando a sociedade não se percebe fazendo coisas erradas e não consegue avaliar as consequências, como por exemplo se algumas pessoas, algumas nações ainda demoram em implementar ações, por exemplo, de correção climática, de condições que seriam necessárias para que a gente detenha a mudança climática, que isso impacte menos na vida da sociedade no futuro. Algumas sociedades, por acharem que está muito bem para elas assim, e elas recebem menos consequência, teimam em não tomar atitude nenhuma. Então a gente vive um momento, esse é o exato momento que a humanidade está vivendo. Alguns países já se percebem e tomam atitudes de educação e de mudança para que exista realmente uma mudança na maneira como a gente procede com o planeta, com a natureza. Outros ainda não, ou por estarem numa posição mais confortável, dizer assim, se negam a tentar fazer alguma mudança que impactaria no seu estilo de vida, na sua maneira de viver. O que vai acontecer é que naturalmente as coisas vão acontecer de maneira a provocar a mudança. Então, quando a mudança não vem porque o homem, por si só, escolhe fazer mudanças, ela acontece de uma maneira muito maior. A gente já disse aqui algumas vezes que a mudança do globo, do planeta e da Terra em especial, de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, é uma mudança planejada que tende a acontecer com o passar do tempo. Se o homem não se modifica ou não se percebe dessa mudança e faz mudanças que são adequadas nessa linha de evolução, ele acaba sendo atropelado pelas mudanças que a própria natureza vai acontecendo. Porque está dentro do planejamento do próprio planeta que mudanças aconteçam e que a gente esteja adequado com essas mudanças. Quando a gente não está adequado com a mudança, simplesmente as mudanças acontecem e atropelam. E vamos fazer um contexto um pouco mais histórico, que fica mais fácil para a gente poder avaliar. O Império Romano crescia, dominava cada vez mais terras, cada vez mais povos, avançava, o que estava numa linha para eles, para o Império Romano, para os romanos, uma linha de sucessão, de evolução, de progresso, até que em um determinado momento, essa evolução, o progresso como se estabelecia pelo avanço do Império Romano, por exemplo, dominando outras nações, impondo a sua cultura, impondo a sua maneira de viver, que para eles era a maneira correta, né? Então venciam, avançavam e dominavam a cultura e escravizavam as pessoas e impunham a sua religião, a sua maneira de agir, que para eles estava correta. Um determinado momento, isso estando em desalinho com o progresso natural, que seria o que se poderia esperar da humanidade naquele momento, existe a queda do Império Romano. As coisas começam a degringolar e as coisas começam a se perder e existe o rompimento daquilo que parecia ser uma linha sucessória, progressiva, um ponto de avanço, né? Por quê? Porque aquilo estava em desalinho com uma visão de progresso sucessivo que a humanidade deveria passar. Para aquele momento, para aquela derrocada, para aquele processo que estava acontecendo, parecia o fim do mundo, parecia um problema, né, difícil de conter ou de como resolver. Mas o que a gente sabe é que aquela mudança projetou para o mundo uma maneira, uma evolução política diferente, uma maneira diferente das pessoas se relacionarem. De maneira que hoje, quando a gente compara os dias de hoje com os dias do Império Romano, a gente vê uma grande mudança e uma mudança favorável, uma mudança na linha do progresso. Então, apesar e além das nossas decisões, das nossas escolhas como humanidade, existe um planejamento maior que define uma rota pela qual o planeta passa e que as pessoas também passam por estarem adequadas nisso. Se a gente acompanha essa rota, esse caminho, esse planejamento, a gente vai evoluindo junto. Quando a gente entra em desacordo com essa linha, com esse progresso, a gente então começa a sofrer as consequências disso. Voltando e fazendo a lembrança da diferença entre o bem e o mal. A gente comentou num capítulo lá para trás
que o mal, na realidade, é o desacordo com a lei natural. Então, quando a gente começa a agir mal, a gente está agindo em desacordo com uma lei que é natural. Se a gente segue a lei natural, nós estamos num processo de evolução e a gente vai ser favorecido por estar em acordo com essa lei natural. Quando a gente escolhe alternativas, rotas alternativas, que para tomar atalhos ou fazer coisas de maneira que a gente se favoreça, numa linha contrária à que seria a linha natural, que são justamente essas leis que a gente está discutindo, a gente sofre as consequências de estarem agindo com o mal. Como no caso, por exemplo, o Império Romano caindo porque estava em desacordo com a lei natural. Por quê? Porque se existe uma lei de amor e de caridade, uma lei do progresso, se existe uma lei da destruição e da conservação, que a gente já comentou várias vezes aqui, a gente estudou isso bastante em detalhe. Embora exista um desejo de se manter, de se conservar, ninguém quer morrer, todo mundo foge da dor. Isso é natural, é normal que seja assim, mas esse desejo, essa lei da conservação, ela não se contrapõe ou não tem forças para avançar sobre a lei da destruição, que é a lei da finitude da nossa vivência. Em determinado momento morreremos. Isso é normal, isso é natural e assim será, sempre foi, vai ser. Por mais que a gente retarde com o avanço da ciência, que a medicina melhore e que prolongue a nossa existência, de novo voltando lá comparando, na Idade Média o tempo médio de vida de um ser humano na Terra era de 30 a 35 anos, não passava disso. A gente já fala hoje de Idade Média passando para perto de 80, 78, 80 anos. A gente já sabe que o número de centenários no planeta já avança para mais de 1 milhão, entre 2 e 3 milhões de seres com mais de 100 anos. Possibilitado pelo quê? Pelo avanço da ciência, pelo avanço do progresso, pelo tudo aquilo que a gente conseguiu. Mas ainda assim existe uma lei da destruição que faz com que isso seja finito. Por quê? Porque isso está em acordo com uma pausa nesse processo para que a gente possa, indo para a erraticidade, fazer um balanço sobre o que deu certo e o que deu errado e programe uma nova existência com novas possibilidades de melhorias. Então essa troca constante vai dando para a gente a possibilidade de aprendizado com pausas intermediárias, com novo aprendizado e assim vai seguindo. Isso tudo em acordo com uma lei que está definida na arquitetura de como funciona o universo. Essas são as leis estabelecidas por Deus que fazem com que todo o universo funcione. Quando a gente age em acordo com essa lei, a gente então caminha mais rapidamente. Quando a gente tenta burlar ou tenta achar alternativas, o que eu já disse também é natural que a gente faça e tente, porque no final das contas o livre-arbítrio dá para a gente a possibilidade de a gente escolher e errar, e através do erro que a gente compreende que deveria ter agido de maneira diferente. Então a gente desenvolve uma inteligência de poder avaliar qual é a melhor atitude a ser executada para que a gente possa caminhar e evoluir e ganhar sabedoria suficiente. Não só conhecimento científico, mas também conhecimento espiritual. Como é que a gente se relaciona com as coisas. Então tudo isso está dentro de um acordo, de uma arquitetura dessas leis, que são as leis naturais, que funcionam. Quando a gente age contra, a gente então está no mal. E aí, quando a sociedade não age bem, porque ela age mal, ela acaba sendo corrigida por impactos de fenômenos que acabam acontecendo, sejam eles fenômenos de natureza social, quando a sociedade acontece alguma coisa que faz que as mudanças aconteçam, como seja quando existe um evento natural que também provoca uma mudança muito grande e que está fora da capacidade do homem de prever. Pergunta número 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? A gente já falou em outros aspectos. Essa impressão que a gente tem muitas vezes, olhando localizadamente, que parece que a humanidade, em vez de evoluir, está recuando, está retroagindo, está ficando pior, né? E a resposta: engana-se. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É a compensação que eu estava dizendo. Quando o homem age pelo mal, é necessário que ele tome as consequências das escolhas mal feitas para que ele possa refletir sobre novas decisões futuras. Então isso acontece com o indivíduo, com cada um de nós, individualmente, nas nossas escolhas, na nossa vida,
Mas também acontece com as sociedades, também acontece com os conjuntos, com as grandes comunidades. A gente pode entender comunidade aqui, vila, cidade, bairro, país, e raça, do que a gente puder expandir, a gente vai ver que no final das contas sempre tem uma certa possibilidade, uma decisão de livre-arbítrio da sociedade que toma, e às vezes escolhe o caminho do mal. Voltando a reforçar aqui, não entenda o caminho do mal como atitude malévola, maligna de alguma entidade que fica provocando, fazer com que as coisas aconteçam de maneira errada, mas sim, o mal é desacordo com a lei natural. Então, quando a gente escolhe o mal, a gente está escolhendo um atalho, tentando achar que essa é a melhor decisão, através do livre-arbítrio que a própria sociedade tem, e às vezes escolhe o caminho errado. Então, as guerras nas nações, momentos pelos quais a gente passa agora, e de uma maneira bastante difundida, né? A gente vê algumas guerras que a gente tem notícia, mas existem inúmeras outras guerras acontecendo nesse momento no planeta. As guerras são decisões de indivíduos ou de nações contra outras nações, porque acham que estão corretos, que estão certos na sua decisão. Né? Ninguém faz errado achando que está fazendo errado. Acha que tem argumentos suficientes para apoiar aquela sua decisão. E por causa disso sofrem as consequências dessas ações. E nada disso passa despercebido, nada disso está fora da justiça divina na medida em que o homem sofre as consequências das suas atitudes. Como seria injustiça se a gente pegasse, por exemplo, aqueles que são o povo, o civil, que morre, que não tem nada a ver com aquela história da guerra, não decidiu entrar na guerra e que morre num processo de guerra, se ele tivesse simplesmente aquela existência fosse minada por conta de uma opção que nem é dele, né? Mas como temos várias existências, passar por esses problemas faz parte do aprendizado que o espírito precisa ter para poder evoluir. A gente é um acúmulo de experiências. Então já existiram outras guerras possivelmente que nós também participamos de alguma maneira, né, sendo protagonistas ou não, ou sendo recebendo as consequências disso, e trouxemos para os dias de hoje essa percepção de que a guerra não é agradável, que a guerra não é bem, que ela não tem vantagem nenhuma. Então esse sentimento de que a guerra deve ser alguma coisa que deve ser extinguida, que não pode existir mais, traz dentro de nós um aprendizado passado acontecido pelas consequências que tenhamos tomado por conta de ter participado de alguma maneira de processos semelhantes. Então essa consciência aumenta na humanidade na medida em que mais pessoas, espíritos, passam por essa situação e na sua reflexão retornam para uma nova vida com uma consciência mais elevada. É drástico, é problemático, e a espiritualidade nos incentiva o tempo todo a pensar com carinho sobre essas pessoas que passam por essa situação, que passam por essa dificuldade. Ter empatia gera em nós uma vibração, um amor que auxilia nos trabalhos de recolhimento e de acolhimento daqueles que passam por situações parecidas. Então, é também trabalho e prova para cada um de nós que as escolhas feitas por outros que não participamos e que a gente não decidiu entrar na guerra, não sair ou não dessas guerras que estão acontecendo, estamos do lado de fora, né? Mas a nossa empatia, o nosso desejo sincero de amor em relação ao próximo, de acolhimento daqueles que passam por essa dificuldade, gera um sentimento, uma vibração que é acolhida pela espiritualidade e levada para o tratamento desses que passam por essa situação. Mas se Deus permite que essas coisas aconteçam, é porque existe um objetivo em passar por essas experiências. De novo, não se detém a marcha do progresso. Se as escolhas são mal feitas, o progresso há de passar mesmo pelas más escolhas. Como disse, as más escolhas passam a ser pequenas pedras simplesmente que estão debaixo da roda que vai passar o carro. Por quê? Porque serão levados para isso. Aqueles que aprenderem com esse processo estarão mais preparados para os próximos. Aqueles que não aprenderem serão aqueles refratários que mais tarde, como a gente já disse, poderão, num processo de mudança, e não estarem adequados para conviver num mundo mais equilibrado, num mundo de regeneração, onde existirá um equilíbrio maior entre bem e mal, serão colocados num outro planeta, numa outra oportunidade, um pouco mais atrasados que a Terra, dentro de um caminho de evolução ainda, para, levando o conhecimento adquirido até aqui, poder ajudar naquele outro lugar, naquele outro planeta, no seu desenvolvimento, assim como foi
com os exilados de Capela quando vieram para cá no início da formação do planeta. Então tudo está dentro de uma grande organização, de uma grande arquitetura. Tudo isso funciona muito perfeitamente, muito mais do que aquilo que a gente consegue achar. As guerras ainda são uma característica que é do humano, mas que há de ser extirpada com o tempo na medida em que a gente aprender que ela só traz malefícios, que ela não traz benefícios nenhum, que não tem nenhum tipo de ganho que a gente possa obter com esse tipo de atitude. Pergunta número 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao projeto moral, porquanto o intelectual se eleva sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhes esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção em que o homem compreender melhor, além do gozo dos bens terrenos que os bens terrenos proporcionam. Uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Há duas espécies de progresso, que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no decorrer do século, todos os incentivos. Por isso mesmo que atingiu o grau que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo, o moral, se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria esta marcha ascendente de parar em relação à preferência ao moral do que em relação ao intelectual? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição e que seria absurdo ou que dela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então vamos fazer o entendimento desse trecho aqui. O maior impedimento é o orgulho e o egoísmo. A gente sabe que essa é a grande, e isso é bastante debatido no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, como sendo os piores problemas que a gente tem que vencer como humanidade e como ser, é a questão do orgulho. Não existe orgulho bom. Orgulho vem, na realidade, da palavra orgol, que significa achar-se mais do que é. Então, não existe orgulho bom. Não existe falar assim, eu me orgulho do que eu alcancei até aqui. Não. Você pode estar feliz com o que você alcançou até aqui. Se você se orgulha com o que você alcançou até aqui, e orgulho significa achar-se mais do que é, significa que você está achando mais do que você é, do que você conseguiu. Então você supera as expectativas daquilo que você mesmo conseguiu. Se você se orgulha dos seus filhos, se você se orgulha da sua empresa, da sua nação, daquilo que você consegue fazer, de novo, você tem uma expectativa maior do que aquilo que na realidade você é. Então é uma expectativa falsa. E a gente aprende a usar essas coisas no palavrar, no linguajar diário, e a gente não toma essa dimensão. E é preciso que a gente aprenda a corrigir a utilização dessas palavras para usar as palavras certas. Porque orgulho não é bom. Porque senão a gente fica a impressão que tem dois tipos de orgulho. Tem o cara que é orgulhoso, que por ser orgulhoso é ruim, e tem aquele orgulho que é o orgulho bom. Não existe. Orgulho é uma palavra só e tem um sentido só. É achar-se mais do que é. Então, quando você acha que o outro, nossa, esse cara é tão orgulhoso, assim, ele acha mais do que ele é, está se achando, né? Então, porque se ele está se achando, ele se considera mais do que na realidade ele é. Se ele se considera mais do que na realidade é, ele não é tudo isso. Então, ok, sobre esse ponto de vista, então, nós ficamos felizes com os nossos avanços, com tudo aquilo que a gente aprende, com tudo aquilo que a gente faz, com que os nossos filhos, com que a nossa nação, somos orgulhosos por ser brasileiros, somos muito bons de futebol. Nem tanto assim, né? Então, com todas as questões, a gente tem essa possibilidade. Podemos estar felizes com o que tenhamos alcançado até então, mas quando a gente se coloca na posição de orgulhoso, a gente aí comete um grave problema de medida. Estamos medindo errado. E o orgulho é colocado como um grande empecilho ao desenvolvimento moral, porque o orgulho coloca o ser no sentido de que ele é mais merecedor do que os outros.
Então eu sou mais merecedor, eu tenho mérito para estar onde eu estou e eu sou mais merecedor do que você, por isso eu tenho mais do que você. E como eu sou mais merecedor, então eu aceito muito bem e você então que trabalhe para conseguir alcançar. Tudo que eu fiz com muito trabalho, então por causa disso eu sou merecedor de onde eu estou, né? E o Evangelho é recheado de citações onde diz que na verdade tudo que a gente tem aqui na Terra é muito temporário, é muito irregular, não para, não é nada que nos é permitido, porque quando a gente morre, a gente desencarna, vai para a erraticidade, a gente não leva nada daquilo que a gente tenha acumulado de riqueza aqui, por exemplo. A gente vai do mesmo jeito que quando voltou, a gente vai sem nada. Aquilo que a gente conquistou fica aqui. Aquilo que a gente leva são as virtudes que a gente tenha desenvolvido aqui. Fala assim, é o carinho das pessoas, é o amor de quem fica, é a amizade daqueles que gostam da gente, com que a gente se dá bem. Isso a gente leva conosco. Como também levamos os enroscos, levamos a raiva, levamos a vingança, levamos as questões que deixamos aqui também por conta do que aquilo que a gente cultivou aqui. Isso é levado para a espiritualidade. Então, essas coisas... Aquilo que é moral é que na realidade é a grande riqueza que a gente carrega conosco. O desenvolvimento, o aprendizado, as ciências desenvolvidas, os estudos realizados, os títulos alcançados, todos eles fazem parte do espírito como sendo um acréscimo de conhecimento que sim, isso faz parte do espírito e levamos conosco. Não levamos os diplomas, levamos o conhecimento que a gente tem adquirido. Então isso vai carregar conosco para toda a evolução do espírito. Isso faz parte da nossa existência. A humanidade só é melhor e mais culta hoje, tem mais informação, porque aprendeu nas vidas passadas. E essa é a questão da perpetuidade do espírito. O que mostra para a gente que por que a criança nasce hoje muito mais esperta? Nossa, a criança já nasce hoje com o olho aberto, bobear, já está com o celular na mão, já está fazendo selfie. Por quê? Porque isso significa um aprendizado passado. Não existe nenhuma mutação na criação do cérebro que faz com que a criança que nasça hoje nasça com uma capacidade diferente do que era a capacidade do passado, do que nascia há 100 anos atrás. Somos os mesmos seres biologicamente falando, com algumas pequenas mudanças adaptativas, que é natural da natureza, mas com poucas mudanças. Aquilo que é trazido e a humanidade só avança na capacidade, na percepção, no entendimento, no desenvolvimento das ciências, porque ela tem uma história que está sendo repassada em cada existência dos seres que vão reencarnando. Então, na medida em que isso vai acontecer, a gente carrega isso conosco. O orgulho é impedimento porque o orgulho destaca o ser e coloca ele como sendo diferente do resto e merecedor mais do que o resto. Então, na medida em que você não considera que o outro que sofre é igual a você, porque se ele não tem bens, ele não trabalhou o suficiente para poder ter os bens que eu tenho, porque eu sou merecedor dos bens que eu tenho, e ele não tem nada porque ele é um vagabundo, porque ele não se esforçou. Isso é o orgulho, isso é uma posição, e que pode estar simplesmente naquele momento passando por aquela situação, como nós também podemos passar por aquela situação se um grande problema acontecer na nossa vida, na nossa existência. Então o orgulho é um grande impedimento para o desenvolvimento. Por isso que a gente deveria trocar o orgulho por felicidade no sentido, quando o orgulho tem um sentido positivo. Vamos dizer, estou orgulhoso, não, estou feliz por aquilo que eu tenho. A felicidade mostra uma coisa muito mais temporária, porque assim, eu posso estar feliz amanhã e infeliz amanhã, né? Porque eu alcancei alguma coisa até aqui, mas eu tenho consciência de que isso ficará comigo se Deus quiser. Por mais que os meus esforços sejam, por mais prudente que eu seja na minha existência, nas minhas tomadas de decisão, ainda assim eu estou correndo o risco de perder tudo aquilo que eu acumulei. Porque na verdade nada é nosso. Nós somos usufrutários de tudo aquilo que tem aqui na Terra. Tudo aquilo que está nesse planeta aqui está disponível para quem está vivo aqui. Quando você morre, deixou tudo aqui. Aquele que reencarna, que vem para cá de novo, há de conquistar ou de receber um certo quinhão de benefícios materiais que usará durante um tempo, mas que não é seu de fato. Porque se fosse seu, se tudo aquilo que tivesse sido alcançado fosse seu, você levaria no túmulo embora. Já conta os faraós lá que tentaram fazer isso, não deu muito certo, né? Porque eles desencarnaram, ficou todos os bens lá enterrados lá nas pirâmides. Então, assim, não dá para levar aquilo que a gente acumulou aqui. Então é necessário que a gente tenha compreensão disso. Isso
faz com que a gente acabe dando mais valor para o desenvolvimento intelectual e moral, no sentido de perceber que o que a gente carrega conosco é essa possibilidade. É muito mais, como diz o texto, é muito mais fácil a gente evoluir intelectualmente do que evoluir moralmente, porque intelectualmente a gente evolui fazendo curso, aprendendo, a gente vai atrás de fontes que nos ensinam, que a gente, dependendo do nosso esforço, a gente consegue ter um aprendizado diferente. O aprendizado moral ele é um pouco mais complexo de conseguir ser alcançado, porque ele depende de experienciação, depende de experimentação, mas depende, de novo, de ter essa consciência de qual é o caminho do bem. Caminho do bem entendido aqui como caminho da lei natural, em detrimento do caminho que é contrário ao bem, que é o mal, que é em contrário à lei natural. Quando a gente aprende que a gente deveria, por uma questão de uma lei natural, aprender a desenvolver a empatia, a humanidade, o carinho, o amor ao próximo, aquilo que é recomendado, e não só pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo cristianismo, mas todas as grandes religiões que existem na humanidade ensinam e inclinam nessa direção, dos grandes valores que deveriam ser adquiridos aqui. Quando a gente vai nessa direção, a gente então evolui mais rapidamente e possamos dar passos mais largos na nossa evolução. A gente só sofre porque a gente ainda escolhe posições que estão antagônicas ao que é natural. Mesmo numa existência onde passamos por grandes problemas, os problemas pelos quais a gente passa, e na natureza que é o planeta hoje, de prova e expiação. Ou estamos sendo colocados em provação para ver se um aprendizado anterior foi compreendido de fato e já respondemos de acordo com o aprendizado anterior, ou estamos em expiação. Expiação significa estamos consertando aquilo que fizemos de errado no passado. Então podemos estar em situações difíceis hoje, quer sejam elas morais, de riqueza, materiais, porque no final das contas precisamos passar por um aprendizado. E esse aprendizado vem nos cenários dos quais a gente é colocado para atuar e que a gente tem que extrair, como diz o ditado, água de pedra. A gente tem que tirar, às vezes, da dificuldade a possibilidade de continuar existindo, de evoluir, de se colocar melhor, né? E às vezes, quando a gente vem com a riqueza, a capacidade de entender que aquela riqueza precisa ser usada de maneira melhor, para que isso sirva de possibilidade de evolução para nós, mas para os que estão à nossa volta também. Existe uma grande responsabilidade daquele que tem riqueza, que é poder distribuir essa riqueza, não distribuir simplesmente, repartir e distribuir, mas de usar aquela riqueza no sentido de conseguir proporcionar benefício para todo mundo à sua volta. Essa é a função da riqueza. Por isso que o Evangelho diz lá que é mais fácil um camelo passar por buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a dificuldade está justamente nisso, que no ponto de evolução que estamos, tendo riqueza, fica difícil a gente não utilizar a riqueza somente para nós e fazer com que essa riqueza seja distribuída para toda a comunidade, para onde aquela riqueza está sendo colocada. Com responsabilidade, aquele que obtivesse a riqueza faria com que essa riqueza fosse distribuída para todos de uma maneira com que cada um, dentro da sua possibilidade, pudesse ter uma vida decente. Com a riqueza que existe no planeta hoje, a gente poderia ter uma vida muito mais digna para todo mundo, para toda a humanidade. A gente não tem, porque a gente não tem a capacidade de administrar. E tem certas pessoas, certos indivíduos, que têm uma riqueza tão grande que nem que eles tivessem 100 vidas seguidas conseguiriam gastar toda a riqueza que eles têm acumulado. Isso é mérito? Não, isso é má distribuição de riqueza. Se a riqueza está no lugar errado. Que nós, como humanidade, estamos muito ainda aquém do desenvolvimento moral necessário para a gente poder alcançar um patamar melhor, para que o mundo funcione de uma maneira melhor. Estamos ainda muito egoístas e por isso que o egoísmo e o orgulho é muito ainda um problema que trava o nosso desenvolvimento como espíritos, porque no final das contas é o nosso orgulho, o nosso egoísmo que nos considera diferente dos outros e que por causa disso somos mais competentes ou mais capazes e por causa disso mais merecedores de ter aquilo que os outros não têm. É só uma pequena reflexão, porque isso é bastante importante quando a gente compara a questão do desenvolvimento do progresso. Por que a gente avança intelectualmente tão
largamente, que né, estamos hoje construindo foguetes que são capazes de sair do planeta, estamos planejando viagens a Marte, pensando em como ocupar a Lua, né, fazendo coisas tremendamente difíceis, e por outro lado a gente tem gente morrendo de fome, não tendo água suficiente para poder ter o mínimo que é digno para o ser humano. Não tem onde morar, não tem onde ficar, não tem o que comer. Como é que é possível a gente ter uma diferença tão grande entre a evolução intelectual que a gente tem, que a gente alcançou, e a evolução moral que garantiria que a gente olhasse para essas questões, para esses outros irmãos nossos, habitantes do mesmo planeta, pessoas iguais a nós, que merecem um cuidado e um carinho um pouco maior do que aquele que a gente considera. Então, como humanidade, precisamos resolver essas coisas ainda, o que significa que a gente tem muita coisa para evoluir. Por isso que a evolução intelectual ela é muito mais rápida, a evolução moral é muito mais lenta e demanda de, às vezes, sofrimento. Por isso que ainda precisamos passar por grandes desastres, porque são os desastres que fazem com que a gente observe o sofrimento dos outros e muitas vezes escolha fazer soluções ou mandar donativos, mandar roupa, mandar comida, mandar água para áreas que sofrem por problemas naturais ou que passam por guerra. Porque na verdade isso também nos serve, porque alerta em nós também essa consciência de amor ao próximo, de dedicar um pouco do seu tempo para poder ajudar nessa mudança. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna então na próxima sessão com a continuidade do capítulo 8 da Lei do Progresso, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!